Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora Maria Clara de Assis. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre a posse. Vamos falar hoje sobre o artigo 1204 do Código Civil, que trata da aquisição da posse. Como de costume, vamos tratar aqui de aspectos doutrinários, um pouquinho da jurisprudência e, claro, como esse assunto é cobrado na sua prova, quais são as pegadinhas da banca examinadora. A intenção é que você saia dessa aula pronto para fazer qualquer questão de prova de concurso público, OAB, enfim. Vamos lá? Convido você a abrir seu material, abrir seu vadimeco, nós vamos fazer alguns comentários e é importante que você faça seus grifos e suas anotações. Sem mais delongas, vamos ao artigo 1204. 204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Então, o artigo 1204 do Código Civil trata da aquisição da posse. Responde o 1204 quando que a posse é considerada existente, quando que inicia a posse, quando que a pessoa adquire a posse. É isso que responde o artigo 1204. Para a gente saber isso, a gente precisa recordar a teoria objetiva de Ehring, que é a teoria adotada no Código Civil. Para Ehring, possuidor é aquele que tem e que exerce os poderes inerentes da propriedade. Então, pela teoria objetiva, possuidor é aquele que tem de fato o poder sobre o imóvel, é aquele que exerce qualquer dos poderes inerentes à propriedade. É aquele que está ali fazendo a posse, comportando como se fosse um dono daquele bem. Diferente da teoria subjetiva de Savigny, pela qual entendia Savigny que possuidor era aquele que tinha o corpus, que era o poder de fato sobre a coisa, e ainda o animus domini, ou seja, a intenção de ser dono. Para Savigny, só era possuidor quem tinha intenção de ser dono. Por exemplo, segundo essa teoria de Savigny, o locatário jamais seria possuidor porque ele não tem intenção de ser dono. Mas, conforme nós já vimos nas outras aulas, nas aulas passadas, se você ainda não viu, te convido para estudar as outras aulas, em que nós afirmamos que aplica em regra a teoria objetiva de Ehring em relação à posse. Por que você está falando isso, professora? Por que você está falando sobre a teoria objetiva de Ehring aqui na aquisição da posse, no artigo 1204? Porque aqui o 204 fala do momento em que adquire a posse. Quando? Adota-se a teoria objetiva de Ehring. Por quê? Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Ou seja, não é necessário ter a intenção de ser dono, não fala 1204 que adquire a posse no momento em que a pessoa exerce poderes sobre o imóvel e com a intenção de ser dono. Não é isso que fala. É só adquirir a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Agora vamos comentar aqui como esse assunto é cobrado na sua prova, as bancas examinadoras, quais são as pegadinhas de prova. Quando a gente faz essa observação, você faz aí o grifo no seu material, fica muito mais fácil na hora da revisão você saber a pegadinha e não cair nela na hora da prova. O que faz a banca examinadora? Ela copia e cola o 1204 e faz o seguinte, fala assim, adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio ou de terceiros. Coloca aqui, a pegadinha é essa, em nome próprio ou de terceiros de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Errado. O 204 fala que adquire a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio. Veja que possuidor, ele exerce a posse em nome próprio, não em nome de terceiro, igual é o detentor. A detenção exerce posse em nome de terceiro. O possuidor não, exerce posse em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Então, em relação a uma prova de primeira fase, uma prova objetiva,
Ou a banca examinadora, ela copia e cola o 1204 e aí corresponde, a assertiva está correta, a literalidade, ou então ela coloca aqui, ó, em nome próprio, ela coloca em nome próprio de terceiro ou em nome de terceiro, e você sabe, grifa aí no seu material, que o exercício da posse, começa a aquisição da posse quando exerce em nome próprio e não em nome de terceiro. Uma coisa muito importante aqui, a gente precisa fazer essa diferenciação em relação à propriedade e à posse. Porque é muito fácil a gente saber quando que a propriedade é adquirida. No Brasil, nós sabemos que a propriedade imóvel é adquirida com o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis. Então, como que adquire uma propriedade imóvel? Pega o título lá, normalmente uma escritura pública, vamos supor uma escritura pública de compra e venda, registra esse título lá no cartório de registro de imóveis. No momento em que tem o registro, é considerada adquirida a propriedade imóvel. Isso porque adota no Brasil o sistema do título e modo. O que é isso, Maria Clara? Nunca ouvi falar. Sistema do título e modo. É a forma como adquire a propriedade imóvel no Brasil. Eu preciso de um título, do contrato de compra e venda, do contrato de doação. Se essas transações forem referente a imóvel de superior a 30 vezes o salário mínimo vigente no Brasil, é necessário que esse título seja uma escritura pública por força do artigo 108 do Código Civil. Então, eu pego uma escritura pública que é feita lá no tabelionato de notas, de posse dessa escritura pública, eu vou ao cartório de registro de imóveis e faço o registro lá na matrícula desse título, seja uma doação, ou compra e venda, enfim. Não interessa aí para nós aqui nesse dispositivo. Então, é muito fácil saber quando adquire a propriedade imóvel. A gente viu que é com registro do título. A propriedade imóvel no Brasil, ela é transferida com a tradição, com a entrega do bem. Então, em relação à propriedade imóvel é fácil descobrir quando existe essa aquisição. Em relação à posse, é fácil? Será que é fácil descobrir quando começa, quando tem essa aquisição da posse, quando que ela se inicia, quando que a pessoa adquire a posse? A posse é um estado de fato, não tem lá o registro da posse. A posse é um estado de fato. Hoje uma pessoa pode ser possuidor, amanhã já pode não ser mais, pode trocar a posse por uma relação jurídica ou até por uma relação de fato. Então, sempre lembre, posse é uma relação de fato, é um fato que determina a posse. Por isso que traz aqui o 204, momento que é considerado que foi adquirida a posse. Quando? Quando essa pessoa, que é possuidora, ela exerce em nome próprio qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Então, possuidor é aquele que se comporta como se fosse um proprietário daquela coisa. Ele faz atos de conservação, ele goza, ele frui do imóvel. Tome cuidado que aqui nós não estamos falando que ele está com a intenção de ser dono. Não, não é isso. Ele comporta-se como fosse dono, o possuidor, mas não é a intenção de ser dono. Então, adquire a posse, começa a posse quando esse possuidor ele exerce em nome próprio, veja que tem que ser em nome próprio, não é em nome de terceiro, qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Se você estiver numa prova de segunda fase, pode falar com toda a convicção que o artigo 1204 adotou a teoria objetiva de Hering e não a subjetiva de Savigny. Quando a gente estuda o artigo 1204, é importante a gente fazer uma diferenciação entre posse originária e posse derivada. Maria Clara, nunca ouvi falar sobre isso. O que quer dizer uma posse originária, uma posse derivada? Qual a diferença? Quais os efeitos práticos? Vamos lá. Uma posse originária é aquela posse que ela vem independente de uma relação jurídica anterior. Ou seja, é uma posse que ocorre sem um terceiro, sem um possuidor anterior, sem um proprietário anterior, transferir essa posse para alguém. Não tem um negócio jurídico que dá base naquela posse. Não tem um contrato de compra e venda, não tem um contrato de cessão de posse, não tem nenhuma relação jurídica, simplesmente ocorreu essa posse. Posse derivada, por sua vez, é o oposto de posse originária.
A posse derivada, ela deriva de uma relação jurídica. Maria Clara, ainda não entendi. Por favor, me traz um exemplo. Vamos lá. Primeiro exemplo em relação à posse originária. A gente tem como exemplo alguém que ocupa um imóvel, um terreno vazio, um terreno ocioso. Ora, essa pessoa que está lá ocupando um terreno vazio, ela não está lá por uma relação jurídica anterior. Ninguém passou a posse para ela, não teve nenhum contrato, nenhum acordo de vontade que fez com que passasse essa posse. Essa posse é originária. Um exemplo de posse derivada. Vamos supor que a pessoa fez um contrato de locação, né? Locação de imóvel urbano, e o locatário está lá naquela posse. Aquela posse é derivada, porque ela deriva de um negócio jurídico, de uma relação jurídica anterior. Tá bom, já entendi a diferença de posse originária, já entendi que a posse originária é aquela que ocorre independente de uma relação jurídica, entendi que a posse derivada é aquela que depende que existe uma relação jurídica. Tá bom, mas qual o efeito prático disso? O que muda no mundo eu saber em relação à posse originária e uma posse derivada? A posse originária, por ela ser originária, por ela não decorrer de nenhuma relação jurídica, ela vem zero, sem vício nenhum. É como se apertasse o botãozinho ali na posse e ela vem uma posse limpa, uma posse pura, sem nenhum vício. Não existe na posse originária aqueles vícios subjetivos que a gente viu na aula anterior. Qual é o vício subjetivo? Em relação à boa-fé ou má-fé. Não existe aqueles vícios objetivos. Quais são eles, professora? Da posse injusta, posse violenta, posse clandestina, posse precária. Não tem. A posse ela vem limpinha, sem nenhum vício, quando a posse é originária. Por outro lado, quando a posse é derivada, ela vem com todos os seus caracteres da posse anterior. Por quê? Ela tem como base uma relação jurídica anterior, então vem com ela, em regra, todos esses vícios que porventura vier a existir. Se a posse é de má-fé, se ela é de boa-fé, se ela é justa, se ela é injusta, se ela é clandestina, violência ou precária, vem na posse derivada, ela vem com todos esses caracteres. A gente viu na aula anterior, se você ainda não viu, te convido a assistir a aula passada, da repercussão prática. Qual a diferença da posse ser de boa-fé, de má-fé? Qual a diferença dela ser clandestina, precária? Qual a diferença dela ser justa ou injusta? A gente viu que tem grandes efeitos práticos em relação à indenização das benfeitorias, dos frutos, das accessões, em relação ao prazo da usucapião, se tem diferença na usucapião de boa-fé, quando a posse é de má-fé, justo ou injusto. Então, tudo isso vai repercutir no direito. Por isso a importância de eu saber se, no caso concreto, aquela posse é uma posse originária, ou seja, ela não decorre de nenhuma relação jurídica anterior, ou ela é uma posse derivada que decorre de uma relação jurídica anterior. Quando a gente está estudando o artigo 1204, é muito importante a gente fazer uma correlação com o enunciado 77 do Conselho de Justiça Federal. Vamos ler o enunciado. A posse das coisas móveis e imóveis também pode ser transmitida pelo constituto possessório. Então, o enunciado 77 fala uma forma de transmitir tanto a posse de coisas móveis como a posse de coisas imóveis pelo constituto possessório. Maria Clara, o que é constituto possessório? Muito importante, direto cá em prova este instituto, muitas pessoas erram. Você vai sair daqui sabendo o que é constituto possessório. Se você já sabe, vamos revisar. Constituto possessório é uma forma de mudar a titularidade da posse. Aquele que possuía em nome próprio, ele passa a possuir em nome alheio. Um exemplo, eu tenho uma casa, sou proprietária de uma casa e exerço a posse dessa casa em nome próprio. A casa é minha, eu estou possuindo ali essa casa. Aí eu vendo essa casa, faço um contrato de compra e venda e lá dentro desse contrato de compra e venda, eu insiro uma cláusula chamando cláusula constituinte, incluindo o constituto possessório. E coloco lá nessa cláusula falando assim que eu estou vendendo essa casa, mas eu vou continuar na posse dela na condição de locatário. Ou seja, eu possuí em nome próprio, a casa era minha, eu era possuidor, morava lá, eu possuí em nome próprio e com a venda
dessa casa, eu coloco uma cláusula constituinte, o nome dessa cláusula é cláusula constituinte, que tem o constituto possessório. Lá eu falo que eu vou continuar sendo possuidora dessa casa, mas agora em nome de um terceiro. Eu não possuo mais em nome próprio. Eu possuo em nome de um terceiro, porque eu vendi essa casa, agora eu sou locatário da casa. Veja que no mundo dos fatos não mudou nada. Eu continuo possuidora da casa. Antes eu era possuidora, só que na condição de proprietária, eu estava possuindo em nome próprio. Agora, com o constituto possessório, eu continuo possuindo, mas eu possuo em nome alheio. Veja que só mudou no mundo jurídico, a relação jurídica mudou. Eu era proprietária, eu vendi a casa, agora eu sou inquilina, eu sou locatária por força de um contrato que elaborei com essa pessoa. Mas veja que no plano fático não mudou nada, eu continuo na casa, eu continuo possuindo a casa. Isso é o constituto possessório. É aquele que possuía um imóvel em nome próprio, passa a possuir em nome alheio. E aqui vem falando, enunciado 77, que a posse das coisas móveis e imóveis também pode ser transmitida pelo constituto possessório. Então, eu transmito a posse, eu altero a característica da posse. Eu possuía este imóvel em nome próprio, passo a possuir esse imóvel em nome alheio. Isso é o constituto possessório. Vamos fazer uma questãozinha aqui para vocês verem como esse assunto é cobrado na sua prova, para ficar atento aí com as pegadinhas da banca examinadora e acertar todas as questões. Vamos lá? Sobre a aquisição da posse, assinale a alternativa incorreta. Muita atenção aqui, toda vez que você estiver na sua prova e falar assinale a alternativa incorreta, errada, já grifa lá para você não errar e não marcar a resposta correta. Esse tipo de questão, esse tipo de pegadinha a gente não pode cair. Letra A. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Correto? E a posse transmite com os mesmos caracteres. Não vamos marcar porque a gente quer incorreta. Letra B. Induz e posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como autoriza a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos. Errado, nosso gabarito. O Código Civil expressa ao falar em sentido contrário. Não induz posse os atos de mera permissão ou tolerância. Isso é detenção, isso não é posse. Os atos de mera permissão ou tolerância não é posse. Maria Clara, me dá um exemplo de atos de permissão. Vamos supor que você está indo na casa da sua amiga e está indo ali assistir um filme. Ela te chamou. Maria, vem aqui assistir um filme comigo, vamos passar uma tarde aqui comigo? Tá bom, você chega na casa dela e ela fala, fica à vontade, minha querida, senta aqui no meu sofá, vamos assistir esse filme. No momento que você senta no sofá dela, você está na condição de possuidora daquele bem imóvel, daquele sofá? Não, você não é possuidora daquele sofá, você não está concedendo uma destinação econômica àquele bem, você é um mero detentor. Por quê? Porque são atos de mera permissão. A sua amiga, ela permitiu que você usasse daquele sofá enquanto assistisse o filme. Não é um ato de posse, não caracteriza posse, não induz posse, atos de mera permissão ou tolerância, e também não autoriza a sua aquisição dos atos violentos ou clandestinos. E aí diz o Código Civil, no final do dispositivo que trata desse tema, se não depois de cessado a violência ou a clandestinidade. Então, nesses dois casos aqui, atos de mera permissão ou tolerância e atos de aquisição por atos violentos ou clandestinos, eles tratam de detenção, não é posse. Letra B, nosso gabarito. Letra C. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Correto? Aqui o artigo 1204, que nós estamos estudando, e conforme a professora havia falado para vocês, geralmente a banca examinadora copia e cola o 204 e coloca na questão, igual fez aqui, e aí, às vezes, quando tem uma pegadinha, troca aqui, ó. Tira em nome próprio e coloca em nome próprio e alheio, ou só em nome alheio, nome de terceiro, e aí estaria errado. Letra D. Posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. Corretíssimo, de acordo com o dispositivo do Código Civil.
Vamos fazer mais uma questãozinha para você ver como esse assunto é cobrado na prova, agora especificadamente de constituto possessório. Então vamos lá. Constituto possessório é a forma derivada de aquisição da propriedade móvel. Errado, constituto possessório. A gente viu. O que é constituto possessório? É quando eu tinha uma posse, eu exercia uma posse em nome próprio e eu passo a exercer essa posse em nome alheio, em nome de um terceiro. E aí eu te dei o exemplo em relação a uma pessoa que é proprietário de um imóvel e está lá morando na sua casa, exercendo essa posse em nome próprio. E aí depois, pelo contrato de compra e venda, ela vende essa propriedade e insere lá no contrato uma cláusula chamada cláusula constituinte, prevendo que essa pessoa que está vendendo, o vendedor, o transmitente, vai continuar na posse desse imóvel, mas agora na condição de locatário. Ou seja, eu possuí o imóvel em nome próprio. Agora eu passo a possuir nome alheio, nome de um terceiro. Então, não é forma derivada de aquisição da propriedade móvel. Está errado, não é propriedade, estamos tratando de posse. Letra B. Modo de transferência da posse direta ao adquirente do bem. Errado, a gente viu. O adquirente do bem, ele vai ficar com a posse indireta. Por quê? Olha só, olha o nosso exemplo para facilitar. Eu, proprietária de uma casa. Eu era proprietária da casa onde eu moro. Então, eu estou possuindo em nome próprio. Estou na posse direta do bem, porque sou eu que estou exercendo a posse de fato. Estou na posse direta. Aí eu decidi vender a minha casa, que eu estou morando. Decidi vender. Eu falo, não, vou vender essa casa, vou investir esse dinheiro, mas eu quero continuar morando na mesma casa. Mas agora na condição de locatário. Eu vou pagar aluguel para a pessoa que está comprando de mim. E essa pessoa está satisfeita, ela quer receber realmente os aluguéis. Essa pessoa que está comprando, o adquirente, ele vai ficar com a posse indireta do bem, porque a posse direta é minha. Pelo constituto possessório, eu continuo com a posse, só que eu mudo a característica da posse. Eu antes possuía em nome próprio, agora eu possuo em nome alheio, mas dos dois eu tinha a posse direta. O adquirente, quem comprou a casa, tem a posse indireta do bem. Ele exerce os frutos, ele recebe o aluguel e tudo, mas quem tem a posse direta sou eu, continuo morando lá. Antes eu exercia a posse em nome próprio, agora exerço a posse em nome alheio. Então, letra B, modo de transferência da posse direta ao adquirente do bem, errado. O adquirente do bem vai ficar com a posse indireta. Letra C, expressamente previsto no Código Civil para os bens móveis e imóveis, errado. O artigo 1267, se não me engano, trata desse tema no parágrafo único, mas só em relação aos bens móveis. Não existe previsão do constituto possessório no Código Civil em relação aos bens imóveis. Mas, mesmo não existindo essa previsão, a gente viu o enunciado 77 do Conselho de Justiça Federal, que prevê expressamente que a posse pode ser transmitida pelo constituto possessório. E o enunciado é expresso ao falar que tanto a posse de bens móveis quanto imóveis pode ser sim transmitida pelo constituto possessório. Então, se perguntar na sua prova, o constituto possessório tem previsão do constituto possessório no Código Civil, você vai precisar de fazer a diferenciação. Em relação aos bens móveis, tem sim previsão, artigo 1267, parágrafo único. Em relação aos bens imóveis, não tem previsão, mas apesar de não ter previsão, a doutrina é unânime, assente, não tem divergência ao admitir a previsão do constituto possessório. É muito comum na prática, no dia a dia, ter o constituto possessório, a pessoa vende a casa ali, que a casa quer continuar morando, passa a ser locatário da casa, é muito comum, então é admitido sim, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Letra D, modo de transferência da posse indireta ao adquirente do bem? Correto. O adquirente vai receber essa posse indireta. Por que indireta? Porque quem está vendendo a propriedade possuir nome próprio, vai possuir nome alheio, vai continuar, no nosso exemplo aí, vai continuar morando na casa, mas na condição de possuidor direto, e o adquirente vai ser possuidor indireto. Correto, letra D, nosso gabarito. Para finalizar, vamos fazer a última questão aqui que aborda todos esses temas. Em matéria de posse, é correto afirmar que, letra A posse de fâmulo é aquela exercida pelo locatário.
Errado. O que é isso, Maria Clara? O que é fâmulo? Quando você vê essa expressão fâmulo da posse ou a posse de fâmulo, está falando do detentor. Quem é detentor? Detentor é aquele que exerce posse em nome alheio. Ele não exerce a posse em nome próprio. O detentor, ele exerce a posse em nome de um terceiro de forma vinculada com esse terceiro. Ele fica recebendo ali orientações, ele está subordinado a esse terceiro. Não é ele que exerce a posse em nome próprio, não é ele que concede uma destinação socioeconômica a essa posse. Ou seja, ele exerce essa posse em nome de um terceiro. Esse é o detentor. E o que o detentor tem a ver com fâmulo, a posse de fâmulo? É porque é sinônimo. Fâmulo da posse, posse de fâmulo, é sinônimo de detenção. Um exemplo de detenção para facilitar. O caseiro. O caseiro que está ali, geralmente numa fazenda, ele não está exercendo a posse em nome próprio. Ele está exercendo a posse em nome do proprietário, geralmente ali cumprindo ordens, instruções do proprietário. O caseiro é o detentor. O locatário, o exemplo da letra A aqui, ele não é fâmulo da posse, ele não é detentor, ele é possuidor. O Código Civil brasileiro adota a teoria objetiva de Ehring, nós falamos isso nessa aula. Pela teoria objetiva de Ehring, o locatário, ele é possuidor, ele não é detentor. Por quê? Ele exerce, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, ele é considerado possuidor e não detentor. Esse é o erro da letra A. Letra B. É de boa-fé a posse somente se autorizada, deve que a banca queria falar autorizada, expressamente pelo proprietário ou pelo titular de domínio útil. Errado. A boa-fé não tem nada a ver com autorização. O que é uma posse de boa-fé? Prevê expressamente o Código Civil que é de boa-fé a posse quando o possuidor ignora os vícios daquela propriedade. Ou seja, a posse de boa-fé é em relação ao aspecto subjetivo. Aquela pessoa, aquele possuidor, está possuindo aquele imóvel de boa-fé, porque ele não acha que tem nenhum vício. A intenção dele ali, ou o que ele deveria conhecer, ele não sabe de nenhum vício, ele ignora os vícios. É isso que é ser possuidor de boa-fé. Não tem nada a ver de ter uma autorização expressa do proprietário ou titular do domínio útil. Não tem nada a ver. Vamos supor que existe um terreno desocupado e a pessoa vai ocupar aquele terreno ignorando todos os vícios dele, sem ter autorização de ninguém. É considerado, sim, possuidor de boa-fé. Letra C. Com posse somente admitida em relação aos bens indivisíveis. Errado. O que é bem indivisível? Como o próprio nome sugere, é aquele bem que não está sujeito à divisão. Um bem que não tem como ser dividido no aspecto socioeconômico ou faticamente falando, é um bem indivisível, não pode sofrer indivisão. Aqui está falando que a composse somente admitida em relação aos bens indivisíveis. O que é composse? Composse é quando mais de uma pessoa exerce posse sobre um único bem. Por exemplo, um único imóvel. Vou dar um exemplo para facilitar. Vamos supor que a gente tem uma fazenda, uma propriedade rural de 100 hectares. E aí, em relação do falecimento do pai, os herdeiros recebeu a posse dessa propriedade. Então, é só uma fazenda, mas eu tenho mais de um herdeiro. Um exemplo, 5 herdeiros. 5 herdeiros, 5 possuidores estão exercendo com posse sobre o mesmo imóvel. Ou seja, mais de uma pessoa exercendo posse sobre um único imóvel. Isso é com posse. Tá falando da letra C que a composse somente é admitida em relação aos bens indivisíveis. Errado. Pode existir composse também em relação aos bens divisíveis. Tem até um nome jurídico para isso que chama composse pró-divisível. E tem composse pró-indivisível, que é em relação aos bens indivisíveis, e composse em relação aos bens divisíveis. Por exemplo, essa mesma fazenda. Uma fazenda ela pode ser dividida. Se as partes quiserem, se os possuidores quiserem, eles podem dividir a fração ideal, cercar ali, fazer matrícula própria. Pode ter essa possibilidade em relação ao bem divisível. Então, eu posso ter uma fazenda e que tem vários possuidores, só que em relação a bens divisíveis. Por isso, está incorreta a letra C. Letra D. No sistema jurídico brasileiro, considera-se detentor aquele que exerce poder de fato sobre a coisa
sem, todavia, fazê-lo com animus domini, já que este elemento subjetivo é essencial à caracterização da posse. Errado, errado, errado. Letra C, totalmente errada. Primeira coisa que está errada. Considera-se detentor aquele que exerce poder de fato sobre a coisa? Não. Quem exerce poder de fato sobre a coisa é o possuidor, não é o detentor. Outra coisa errada. A posse que está falando que é imprescindível para a posse o animus domini? Erradíssimo. O que é animus domini? É a intenção de ser dono. É possuir uma coisa com a intenção de ser dono. Tá falando na letra D que só há que se falar em posse se o possuidor possui a coisa com a intenção de ser dono. Pensa bem, na letra A nós já afirmamos que o locatário é possuidor, uma pessoa que alugou o imóvel para morar, por exemplo, para sua moradia. O locatário está com a intenção de ser dono? Não, ele está alocando o imóvel, pagando todo mês ali o aluguel, mas ele não está com a intenção de ser dono. Mesmo assim, ele é possuidor. Por quê? O Código Civil adotou a teoria objetiva de Ehring, pelo qual o possuidor é aquele que exerce de fato os poderes inerentes da propriedade, algum dos poderes inerentes da propriedade. Não necessariamente ele tem a intenção de ser dono, não é requisito da posse a intenção de ser dono. Existe, em caráter excepcional, uma posse com animus domini, que é a posse de uso capião. A posse que enseja o uso capião, a posse que dá uso capião, é a posse com animus domini, que é a posse com a intenção de ser dono, que é a posse da teoria subjetiva de Savigny. Essa, em caráter excepcional, exige animus domini, mas em regra não exige. O possuidor não tem intenção de ser dono, não precisa ter intenção de ser dono para ser possuidor. Letra E. Pelo constituto possessório, ocorre a aquisição da posse sem entrega material do bem. Corretíssimo, letra E, nosso gabarito. Mas, Maria Clara, por que no constituto possessório tem a aquisição da posse sem entrega material do bem, sem entregar o bem? Veja bem, lembra que a gente viu que o constituto possessório ocorre quando aquele que possuía uma coisa em nome próprio passa a possuir essa mesma coisa em nome alheio, certo? Eu possuí em nome próprio, passo a possuir em nome alheio. Aquele exemplo que a gente está careca de saber. Eu tinha uma casa, sou proprietário dessa casa, moro nessa casa, possuo em nome próprio. Vendo essa casa e dentro do contrato de compra e venda coloco uma cláusula constituinte afirmando que continuarei na posse deste imóvel, mas agora na condição de locatária, não mais de proprietária. Ou seja, eu possuí nome próprio, passo a possuir nome alheio. Veja que em momento nenhum houve a entrega do bem para mim, porque eu já estava na posse. Desde antes eu possuí nome próprio, aí depois eu comecei a possuir nome alheio, mas a posse sempre esteve comigo, não teve a entrega material do bem, porque ele já estava comigo. Por isso, nosso gabarito, a letra I. É isso, pessoal, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Uma aula muito teórica, vários institutos que são importantes. A maioria das pessoas não estudam esse assunto. É muito importante que você faça anotações, faça muitas questões sobre esse assunto, que com certeza pode ser o diferencial na sua prova, pode ser a causa da sua aprovação. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado qualquer dúvida ou elogio, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Estou à inteira disposição. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.